Oiê, Ei, tudo tudo bom? bem? Um beijo, gente. André, não sei o que estava acontecendo. Não aparecia que estava live para mim no meu Instagram, a Newway. Por isso que eu entrei atrasada. Sem problemas. A gente estava aqui batendo um papo, eu estava fazendo uma atualização de como está a situação Eu do vi. vírus, estava fazendo uma retrospectiva dos nossos conteúdos. Ontem nós fizemos um bate-papo com a Bruna, e Eu ela de vi. comércio internacional, né, comércio exterior, e aí ela deu várias dicas. Ela mostrou que na prática tudo que você vem trazendo aqui para a gente de conteúdo funciona e faz a diferença. Então ela falou como foi na vida, né, na prática dela, então isso foi bem bacana. Eu já estou em contato com algumas outras pessoas para fazer testemunhos assim, para a gente trazer Legal. isso de outras áreas, para a gente ir conectando com esse conteúdo aí que a Isso gente tem aí. aplicado, né? Vamos trazer muita gente, não só para o mercado de trabalho, mas estudos também. Estudos também, perfeitamente. Bom, vamos lá, Lina. Hoje o tema é como se preparar para uma entrevista de emprego no Canadá. Isso, gente. Ó, anotem aí, eu fiz aqui, ó, 28 tópicos para vocês. Então, se preparem, anotem, porque senão vai ter muita coisa técnica e não dá para lembrar de tudo. Então, se vocês não anotarem, vocês não vão conseguir colocar em prática, porque quando a gente faz entrevista, são várias variáveis para pensar ao mesmo tempo, tá? Então vamos lá. Quando a gente fala de entrevista, bom, primeiro eu queria que vocês ficassem super à vontade, estou vendo aqui, né? Já tem uma galera assistindo a gente. Fiquem à vontade para fazer todas as perguntas que vocês quiserem, tá? Sobre processo de entrevista no Canadá, outras informações sobre o Canadá. E se você conhece alguém que quer fazer processos seletivos, que já está no Canadá, ainda está no Brasil, convida essa pessoa para assistir a live, tá bom, gente? E também se inscrevam lá no canal, não sei se você já falou, André, mas se inscrevam no canal YouTube da Newway, porque a gente está gravando essas lives e colocando lá, tá? Então vocês podem assistir depois também, tá bom? Perfeito. Então vamos lá. Bom, quando a gente fala de entrevista, a gente está considerando que vocês já estão com currículo pronto, cartão de visita, abordagem correta, imagem, linguagem corporal, etiqueta de negócios, elevator speech pronto, tá bom, gente? Tudo isso que a gente já explicou nas outras lives, tá? Mas não se preocupem também que é o conteúdo circular, a gente vai estar sempre voltando, né? 1h30 a gente volta no conteúdo, tá? Bom, primeira coisa, pesquise tudo, né? Você já está com a entrevista marcada, certo? Você já sabe qual que é a empresa que você vai fazer a entrevista. Então, pesquise tudo que você souber sobre essa empresa. Não só entre no site da empresa, leia tudo que você puder, mas também joga o nome dessa empresa no Google para ver, porque muitas vezes tem artigos em mídias, né, oficiais, para você sobre essa empresa. Você não tem nenhum escândalo com ela, ou se não tem alguma situação delicada, por exemplo, algum problema em relação ao meio ambiente, né? Ou problemas financeiros, ou questões que envolvem, em termos de relações públicas, né, um cuidado maior. Sobretudo se você for trabalhar, por exemplo, no departamento de comunicação, se você estiver concorrendo, né? Aí que você tem que saber mesmo o que está acontecendo. Mas se é, por exemplo, um escândalo ou tem uma situação financeira com aquela empresa, e você for para uma vaga do setor financeiro, você tem que estar ciente, né? Se é informação pública, tá? Então, pesquise tudo. Você vai procurar informações gerais sobre a empresa como um todo, tá? E também saber, porque às vezes a empresa está na lista da Forbes, por exemplo, considerada entre as 20 melhores do Canadá para trabalhar, ou 20 melhores do setor de TI, né? É importante que você mencione, quando você for na entrevista, elogiar a empresa também, reconhecer, né, o que ela tem de bom, tá? E se tiver assuntos delicados, você só vai tocar nele se for estratégico, né? Tem que ter discernimento, porque se eles perguntarem, aí você tem que mostrar que você está ciente, que você fez seu dever de casa, tá? Então, você vai buscar informações gerais sobre a empresa, mas busque também informações específicas sobre o seu o departamento, né, que você for trabalhar, se for possível, e também sobre o setor. É uma empresa que ela é do setor alimentício, mineração, TI, videogame. Então, pesquise informações sobre o setor, tá? E aí, onde é que você vai buscar informações sobre o setor? Sites do governo, sites de think tanks, que são agências, né, que produzem documentos, papers, que a gente fala, igual, por exemplo, Montreal Internacional, Quebec Untet,
São agências que elas são semi-governamentais, né? E elas produzem estudos sobre mercado, sobre investimento, sobre tendências, né? Economia, política, enfim. Então, esses documentos são bem interessantes, que eles dão muito também previsões da economia, né? O que vai acontecer. Então, isso aí vai te ajudar muito, tá? Artigos de mídia confiável também sobre o setor, né? Do lado de Rádio Canadá, ou pode ser do New York Times, né? Não importa a mídia que for oficial, né? E aí, para você entender, porque é importante saber quem são os concorrentes da empresa que você vai trabalhar, quais são as tendências para esse setor, quais são as grandes mudanças previstas, né? Onde que são os gargalos, qual que é o ponto delicado desse setor, né? Que é o tendão de Aquiles, que você tem que estar atento. Então, isso tudo é importante você mostrar que você entende esse setor na sua região, porque é uma coisa também, gente, por exemplo, o setor de TI no Canadá ou no Quebec, ele é de um jeito, nos Estados Unidos, no Brasil é outro. Então, se você é um trabalho de cunho mais internacional, né, você vai trabalhar, por exemplo, numa empresa na área de TI, mas você vai trabalhar no departamento de negócios internacionais, né, ou de exportação de serviço. Então, você tem que entender qual que é o mercado que você vai estar responsável. Você tem que entender esse setor no mercado que você vai desenvolver. Então, se você é responsável pelo mercado na América Latina, você tem que entender o setor de TI da sua área específica, né? Na América Latina, tá? Então, gente, para preparar para uma entrevista são algumas horas, tá bom? Não tem jeito, tá? Tem trabalho. É um trabalho. A Márcia está perguntando aqui. Sou técnica de enfermagem e fisioterapeuta. Gostaria de saber como está para emprego na área de enfermagem. Márcia, é maravilhoso. Tanto que a Montreal Internacional, Quebec Tech, são essas organizações aqui do governo, eles estão fazendo missões de recrutamento no Brasil para recrutar enfermeiros, tá? Então, se você quiser vir para o Quebec, você tem que falar francês, tá? E outras províncias inglês, tá? Então, vem pra cá, não sei como é que tá seu idioma. Oi, Canadá, tá falando, oi, eu aqui procurando emprego, maravilhoso. Então assiste até o final. Oi, Canadá, essas dicas, tá? Vamos lá, outra coisa também. Pesquise os colaboradores no LinkedIn para você criar pontos de contato na entrevista. Então, você vai jogar o nome da empresa lá no LinkedIn, eles vão te dar a lista de todas as pessoas que estão no LinkedIn, que trabalham para essa empresa. Você vai usar o filtro que está lá em cima e colocar a cidade, porque muitas vezes a empresa é grande e ela tem colaboradores em diferentes cidades, né? Ou até países. Então, você vai colocar lá a sua cidade de interesse, é Toronto, é Montreal, é Vancouver, para filtrar. E aí, você vai adicionar as pessoas de interesse. Quem são as pessoas de interesse para você que vai fazer entrevista? Os profissionais que estiverem no seu departamento de interesse, então, o seu departamento é recursos humanos, é finanças, né, marketing, o que seja. Então, adiciona esses profissionais, sobretudo o chefe do departamento. Você vai ver lá, diretor, manager, né, de marketing. Esse que é o cara que vai te entrevistar junto com alguém de recursos humanos. Então, adicione lá alguém, né, o pessoal de recursos humanos e o pessoal do departamento que te interessa, mas tenha em mente que vai ser provavelmente o seu gerente, né? Muitas vezes a primeira etapa é só com recursos humanos, depende de cada empresa. Cada empresa, gente, vai ter um processo seletivo de um jeito. Tem gente que vai ser, a primeira etapa vai ser uma entrevista só com recursos humanos. Tem gente que vai ser recursos humanos e já o gerente do departamento. Ou um subgerente na primeira etapa e depois o diretorzão, tá? Então, A Bruna citou ontem que ela fez 4 entrevistas. A exatamente. primeira foi com a recrutadora, foi com a RH, e aí, depois de 1h30, chamaram a supervisora da vaga. Aí, isso. Fez 1 hora conversando, se não me falha a memória. Aí, no outro dia, chamou para o diretor, não sei do que lá, e depois, num outro momento, chamou para a gerente da vaga. Ela fez 4 entrevistas assim, bem longas, fora todo o background que eles foram atrás, as referências que eles ligaram e tal. Então, foi um processo que são processos bem detalhados aí, né? Depende tem lugar que eu fui que a minha entrevista foi porque recomendação, quando no Resol QG100, que eu fui para bater um papo, para conhecer a diretora, me apresentar. Lógico que eu fui bem vestida com a sua entrevista, mas nem levei currículo, porque era realmente só para falar o contato, vou marcar para você conhecer, quanto tal.
e ela me contratou. Pediu para eu era na sexta-feira à tarde, na segunda. Ela falou, não, Lina, eu já olhei seu LinkedIn, você foi muito bem recomendado, eu olhei o LinkedIn, estava muito bem feito, para mim está muito claro, você pode começar segunda-feira, né? Uau. E já teve processo seletivo, que foi mais longo mesmo, tá? Por isso, gente, que você ser recomendado, nossa, você já chega, você pula essas 3 etapas aí, ó, quando você é recomendado, você vai fazer uma entrevista, mas vai ser bem mais rápido o seu processo. E estar preparado, não importa, você nunca sabe quando vai passar aquela oportunidade que você tanto deseja, está preparado. Você foi sem o currículo, mas seu LinkedIn estava pronto, foi bem vestida, foi com a recomendação, funcionou. Ué. Exatamente. A Cris Brito pergunta lá, ó, posso formular um currículo para uma empresa dando ênfase somente as competências, mesmo não tendo experiência na área? Exemplo, sou agente de viagens, mas tenho ampla expertise em administração e vendas. Então, Cris, porque você quer trabalhar então na área de viagem e turismo, é isso? E aí você quer focar porque você não quer dar tanta ênfase na sua experiência de administração e vendas, porque você gostaria de trabalhar na área que você estudou, não é isso? Tá, mas olha só, quando a gente fala agente de viagens, é vendas puro, é competência transferível. E você precisa ter tanto competência de administração quanto em vendas. Então, se você quer trabalhar como agente de viagens, você dá ênfase à sua experiência de vendas é fundamental, porque agente de viagens é venda, tá? Então, você vai fazer aquele, igual eu expliquei lá no currículo em cima, faz um profile, que é um resumo. Aí, para você, a primeira coisa que eles vão ver é a sua formação. Você vai falar lá, graduação em turismo e X anos de experiência profissional. Aí embaixo você vem, expertise in, né? Experiência com. Aí você vem. Vendas, serviço ao cliente, a tarefas administrativas ou gestão de pessoal, e aí vem colocando as competências que você sabe que são fundamentais para um agente de viagens, né? Pesquisa, orçamento, né? Boa comunicação. Comunicação, tá? Então, é super, super conectado, tá bom? Gente, a gente tem que sempre ter em mente, ela fala, nossa, mas eu não tenho experiência exata. Mas o que tem é o que a gente chama de competências transferíveis, tá? Por exemplo, se eu trabalhei igual você está falando aí, eu trabalhei com vendas de administração, mas eu quero trabalhar como agente de viagens. Nossa, totalmente transferível, tá? As competências. Aí a Oi Canadá continua lá. Oi, Lina, eu tenho muita experiência com folha de pagamento no Brasil, mas eu gostaria de mudar de área de atuação. Qual área, Oi Canadá, você gostaria de ir? Você tem alguma sugestão? Porque quando as empresas olham o meu currículo, veem meu currículo, querem saber de folha de pagamento. Tá dando É, bem fazer a folha de pagamento. então, Oi Canadá, porque eu não sei seu nome. Vem fazer um coach profissional comigo, sabe por quê? Não é porque, assim, é porque você quer vender, não, é porque eu tenho milhões de perguntas para te fazer, eu tenho que olhar seu currículo, como você me perguntou aqui, eu não tenho como te falar. Entendeu? Né, eu sei que você falou que você tem muita experiência em folha de pagamento, mas é muito comum quando eu faço coaching profissional com os meus clientes, eu conversando, eu descobri que tem muita experiência com outras coisas também, que a pessoa está precisando se enxergar melhor profissionalmente, tá? Então, eu teria outras perguntas para te fazer para entender formação e competências dentro das suas tarefas aí, como folha de pagamento, fazendo folha de pagamento. Com certeza tem outras competências, tá? Que dá para a gente poder reorientar e também para a área de atuação que você deseja, né? A gente tem que fazer um plano estratégico, tá bom? Estou à disposição. A gente, coaching profissional, eu peço no mínimo 3 encontros de 2 horas, são 6 horas, tá? Online, para a gente poder dar um boost aí na sua carreira. A Cris falou, estou aguardando, sigo acompanhando, estou aguardando o visto. André, logo, logo estaremos aí. Estamos esperando vocês aqui. Café, chá, por enquanto não vai dar, né? Enquanto não resolver essa situação, mas quando vocês chegarem, certeza, vida normal, vem aqui nos conhecer, aqui o escritório aqui no centro da cidade. A Oi Canadá chama Roberta. Ô, Roberta. Roberta, um beijo para você, Roberta. Então vamos Então, a lá. gente estava falando. Pesquisei a empresa, levantei meus possíveis entrevistadores, fiz as conexões. O que mais eu tenho que fazer? Isso. Bom, aí depois, importante você sentir que a gente fala de o cultural fit, né? Só a Roberta falando que vou falar com você depois, então. Pode falar, Roberta, só escrever aqui inbox para a Neway, que eles te mandam todas as informações, fecha tudo com a Neway, tá?
A Fernanda, quero coaching com a Alina. Vem, gente, coaching profissional. São poucas horas, o investimento são US$ 120 a hora. O pacote mínimo, US$ 720 canadenses, tá? Só que, primeiro que eu vou otimizar o seu tempo para você conseguir um trabalho mais rápido. Então, imagina, cada mês que você deixa de trabalhar, se você pensar um cenário, o pior cenário, que é um salário mínimo, 40 horas por semana, ganhando US$ 1.600 por mês. Se eu adiantar de você conseguir o trabalho um mês você já ganhou, porque o investimento de 720, entendeu? Um mês aí que você vai deixar de ganhar pelo menos o salário mínimo. É lógico que a gente vai trabalhar para você ganhar o máximo possível. Então, esse trabalho de se vender, gente, que eu sempre falo, não é na hora de negociar o salário. Começa a partir do momento que você manda seu currículo, você faz o primeiro contato, tá? Então, para a gente negociar salário tudo. Porque qual que é o objetivo do coaching profissional? Só fazendo parênteses, gente, é que você atinja a sua realização profissional o mais rápido possível. É otimizar esse tempo, tá? Para que você tenha um salário que esteja de acordo e um trabalho que faça sentido para você. Às vezes a gente não vai conseguir imediatamente o trabalho dos seus sonhos, mas a gente vai fazer um movimento, uma estratégia para você ter um primeiro trabalho que vai te levar a esse trabalho dos sonhos, tá? Esse é o trabalho do coach, tá bom? Então, olha só, gente. Vista de acordo com o cultural fit. Então, por exemplo, vai fazer entrevista. Eu sei que tem muita gente que vai fazer online. Se for entrevista online, bom, esteja com uma camisa bonita, né, uma aparência bacana, e esteja atento que a internet está funcionando bem, que você está num lugar silencioso, que não vai entrar criança gritando e ninguém batendo na porta, te chamando para almoçar, e que não tem nenhuma cueca pendurada, gente, atrás, uma calcinha pendurada, tá bom? Né? O André tá olhando aí, né? Opa! Tá, gente? Parece bobagem, mas o fundo é muito importante. E outra coisa também, esteja contra a luz, igual aqui, ó, para vocês me verem bem iluminada, né? Eu tô aqui contra a janela tá aqui na minha frente, tá? Então, o rosto bem iluminado, quando você for fazer entrevista, é super importante, considerando entrevista online para quem ainda está no Brasil ou para quem está aqui. Igual mesmo, um amigo meu foi contratado semana passada, gente, para trabalhar aqui num entrepôt, como é que chama isso, André, me ajuda? Uma entrega de tipo do Amazon, que você tinha falado, mas mas não é o Amazon, é outro, para entregar, sabe? Nos pontos de entrega de courrier. Então, mas ele fez entrevista online primeiro, tá? Então, tenha atenta a isso, a como você está vestido, fundo, iluminação, e também o enquadramento, tá? Muito importante, tá? Tenha certeza, né, que você vai estar bem na imagem, tá bom? E se for ao vivo, tenha certeza que você está com a roupa. Então, por exemplo, deve ter esse exemplo semana passada. Se você for fazer uma entrevista num banco, por exemplo, aí já é terno, gravata, bem clássico. Mas se é numa empresa de videogame, se você for com uma calça jeans, uma camisa, tá ótimo, entendeu? Eu sempre recomendo uma camisa, não t-shirt, tá, gente? Mas uma camisa mesmo que seja. Mas dá para você ir mais smart casual, né? Até porque se você for para o videogame todo terno e gravata, eles vão achar esquisito, tá? Então, tenha certeza que você entendeu como é que você tem que estar vestido para aquele seu setor, tá? Se você for lá para trabalhar numa empresa de moda, você tem que ir toda estilosa, mostrar que você entende de moda, tá? Perguntas. Meu marido é formado em contabilidade, trabalha numa multinacional, mas na área de marketing. Por onde ele deve começar a ver as vagas? Sendo que na contabilidade aí no Canadá tem o seu órgão responsável. Tem o órgão responsável, Márcia, para contador, mas nada impede dele começar com contas a pagar, contas a receber, nada impede ele. Aqui em francês é o commis comptable, né? Ele pode atuar normalmente, ele Pode. vai tirar balanço, fazer o contador em si, mas ele pode trabalhar na área dele normalmente. Vai ter que direcionar o currículo, né, para especificamente essas vagas, e aí sim ele pode seguir, tá? Mas aonde você deve procurar? A Alina já passou alguns links nas lives anteriores. Na anterior eu falei onde procurar emprego no Canadá. Essa live tá gravada, tá aqui no IGTV, não tá? Tá no IGTV, no canal no YouTube. Tem lá, onde procurar trabalho emprego no Canadá. Eu não vou repetir tudo aqui, Márcia, mas o Indeed e o Glassdoor são dois sites ótimos para monitorar. O LinkedIn também, tá? Agora vai ser importante ele fazer essas competências transferíveis. Ele quer fazer uma reorientação para contabilidade. Tem quanto tempo que ele formou? Tem muito tempo que ele formou em contabilidade?
na área de marketing, ele não faz nada relacionado à contabilidade, orçamento, não tem nada, ele não dialoga em nada com contabilidade. Se não tiver, bom, eu recomendaria fazer uma reciclagem, ver algum curso online, por exemplo, alguma formação, só para dar uma reciclada e mostrar que a contabilidade está recente, ele está fresco, tá? E aí eu teria que ver um pouquinho mais a experiência dele em marketing para ver como que ele orienta. Vamos fazer o call, avisa pro seu marido, Márcio, 6 horas comigo, vou empoderar seu marido de um jeito que você vai ver, transformar ele, ficar todo poderoso, sentindo que ele não nasceu, que ele estreou, você vai ver. Todo reorientado na carreira. Vem que vem, vem que vem. É, Aí você, aí a gente volta, beleza, se vista de acordo, é, vestimento importante. Isso, como você vai se vestir. E quando você chegar, bom, se for entrevistar ao vivo, cumprimente todo mundo, tá, gente? Tem empresas bem inteligentes no processo seletivo, como a Google, por exemplo, que eu conheço, tenho amigos que trabalham na Google, que eu já perguntei, que a primeira etapa do processo seletivo é como que você trata o porteiro ou recepcionista. E eles são treinados. Eles têm a lista lá da pessoa, então eles vão ver, eles são treinados para ver, por exemplo, se você sorri ou se você despreza a pessoa, tipo, eu sou uma recepcionista, foda-se, não precisa tratá-la bem, ou se você até aperta a mão da pessoa, né, ou dá um sorriso com bom dia, o seu nível de educação. Então, isso tudo aí a pessoa anota, tá? E ela passa depois. Então, se você não tratar bem, com respeito, o porteiro recepcionista, aquilo ali já pode ser o fim mesmo antes de você começar. E a gente tem que tratar a recepcionista, o porteiro bem, não é porque a gente precisa deles para a vaga, gente, mas é porque todo ser humano merece ser tratado com respeito, tá? É a primeira coisa. É, Outra coisa, chega 10, 15 minutos antes do seu horário da entrevista, e aí você vai lá pro banheiro. Ai, gente, meu noivo entrou, Hugo. Ei, mon amour de tempo. Gente, desculpa, tá? Aqui, ó, um parênteses, amor. É, Você chega 10, 15 minutos antes, você vai entrar lá no banheiro, entra no banheiro para ninguém achar que você é louco. Você vai fazer o exercício lá da Amy Cuddy, gente. A Amy Cuddy é uma pesquisadora de Harvard em psicologia social. Ela fez um estudo que ela descobriu que quando a gente fica em posição de poder, que é ou com os braços abertos, assim, ou tipo a mão na cintura, Mulher Maravilha, que ela fez um estudo científico, tá, gente? Comprovado empiricamente que o nível de cortisol, que é o hormônio do estresse, ele diminui, e a testosterona, que é o hormônio da confiança, aumenta em mais ou menos 30%. E quando você faz essa posição 2 minutinhos, ela pede pelo menos 2 minutinhos que você tem que ficar. Dura mais ou menos 2 horas, depois começa a aumentar de novo. Então, por isso que é o ideal você chegar uns minutinhos antes e fazer logo antes da entrevista, tá? E aí você vai fazer um outro exercício junto com a posição de braço. Se você quiser otimizar, eu aprendi isso na imersão com o Paulo Vieira, que é o maior coach do Brasil, tipo o Tony Robbins brasileiro. São exercícios de neurociência, tá? Então você pode fazer assim, ó, tipo, dando socos no ar. E aí você vai repetir, é importante que você fale, mesmo que seja baixinho, que você fale. Eu não nasci, eu estreiei, eu sei da minha singularidade, eu vou arrasar nessa entrevista, essa entrevista é minha, eu sou confiante, eu sou competente. Reafirme para você, mande mensagem para o seu cérebro, porque na entrevista, gente, é o momento que a gente tem que ser confiante e seguro. Tem uma hora que você não tem que ficar lá todo bonzinho e humildezinho, não é entrevista. A entrevista eles querem alguém que poderoso, que seja, demonstre força, confiança, entendeu? Você tem que se impor, tá? Porque, gente, importante lembrar, confiança e arrogância são duas coisas completamente diferentes, tá? O arrogante é aquela pessoa que é não ensinável, é aquela pessoa que fala assim, eu sei tudo, eu não preciso aprender nada. Isso é arrogante. O confiante eu sei que eu sou a pessoa certa para sua empresa, eu sei que eu sou a pessoa ideal para essa vaga, eu sei que eu sou competente. Isso não é arrogância, isso é consciência de si, tá? Isso vale demais aqui. Eu falo bastante às pessoas, porque eu tô no Canadá. A Bruna falou ontem, André, quando eu entrei na primeira entrevista para logística, tinha eu e mais 5 quebecas, 5 canadenses. Ela falou, na hora eu falei, ferrou, eu não vou conseguir, porque né, vem na cabeça o imigrante, blá, blá, aquela coisa toda. Ela respirou e falou, bom, eu vou dar o meu melhor, eu vou chegar chegando e vamos lá.
Ela chegou, foi lá, chegou chegando, e aí o diferencial dela era, enquanto eles falavam inglês e francês, ela falava português, inglês, francês e espanhol. Ela tinha É, experiência na área, não exatamente no que ela ia trabalhar, mas ela conseguiu fazer essa com comparação, se depara experiência. das competências e mostrar, eu sou capaz, eu conheço o que você tem, eu sei o que você precisa e eu sou a pessoa que consigo resolver isso para você. Me dá a Isso aí. oportunidade, você vai ver. Então, validando justamente esse conselho, essa linha que você tem apresentado para a gente desde a primeira live que a gente tem feito. Então, pessoal, apodere-se, tomem nota aí das dicas da Lina e coloquem em prática que vocês vão ver. Depois vem nos dar testemunho para que a É. gente possa mostrar para as pessoas que, olha, é É. verdade, funciona, viu? É, e venham fazer o coaching profissional, gente. Eu sei do poder desse coaching que eu faço, que tem anos que eu estudo. Eu fiz formação nos Estados Unidos, eu trabalhei como headhunter numa multinacional americana chamada Tech Systems, na área de TI. Já ministrei palestras no Brasil inteiro com esse conteúdo, para assim, mais de 5.000 pessoas, tá? Eu falo isso com toda confiança e segurança, gente. Então, venha fazer o coaching profissional, porque é um investimento pequeno, que você vai ter um retorno muito certo, tá? É realmente muito transformador. Então, faça exercício. Se você for fazer entrevista online, faz em casa, uns minutinhos antes, né? Faz em casa, você dando soco no ar mesmo, e repetindo quem você é, tá? Para você diminuir o seu cortisol, porque o cortisol, quando ele tá muito alto, gente, com o hormônio estresse, ele atrapalha o seu raciocínio, por isso que dá branco. Ai, nossa, na entrevista me deu branco, não consegui. É o cortisol que tá alto. Dá tremedeira na mão, a pessoa fica gaga, ela sua, tá? Então, o cortisol atrapalha demais, porque quem que eles querem na entrevista? Uma pessoa madura, uma pessoa que mostra calma. Uma pessoa que está muito nervosa demonstra uma certa imaturidade profissional, tá? Gerenciar Então, o seu lado emocional também, né? exato. Você gerencia aquela situação. Imagina você num problema, numa situação delicada em um contrato, para resolver uma situação de conflito. Se você for ficar mais nervoso que a própria situação, talvez não funcione. Então, todas as dicas são importantes que vão mandar o sinal da tua maturidade, inclusive emocional ali. Exatamente. Bom, ao entrar na sala, cumprimente a todos, porque pode ser que a sua entrevista seja com uma pessoa, pode ser que seja com 3, por exemplo, tá? Então, cumprimente a todos olhando nos olhos, sorriso e aperto de mão firme. Para de cara você já mandar mensagem. Gente, entrevista é psicologia social pura, tá? Se você dominar psicologia social, leia um livro sobre psicologia social. Você consegue muita coisa logo de cara, porque não existe imparcialidade, gente. Basta ter alma. Por mais que eles digam processo imparcial, se de cara você deixa um impacto positivo no interlocutor, com a perna de mão firme, mostrando, é uma coisa meio animal mesmo, de dominação, de mostrar que aqui esse território é meu, eu não tenho medo de vocês, eu sei do meu poder. Então, assim, aí eles já vão ficar mais, eles vão te respeitar mais, tá? E com sorriso, sorriso, o que você tá, a mensagem que você tá mandando? Ó, eu tô super segura, eu sei que eu sou incrível, eu não tenho medo de vocês, eu não me sinto intimidada, eu tô aqui de boa. Eu sei que muitas vezes a gente não está. Em entrevista, todo mundo fica nervoso, gente. Eu também, as que eu já fiz. Mas finge que você não tá. Fake until you make it. Fake, aliás, a Amy Curry, ela fala fake until you become it. Finge até que você se torne. Ela pegou a frase e foi além, tá? Então, finge, pode estar dando vontade de caganeira. Tá? Acontece. Você finge que você tá aqui, ó, sambando na cara da sociedade, entendeu? Bom, aí você vai levar 3 cópias do currículo, uma cópia para você e 2 cópias para os interlocutores, tá? Mesmo que, óbvio, eles vão ter o seu currículo, mas a etiqueta de negócio é muito elegante, porque demonstra cuidado com os interlocutores, tá? E o cartão de visita, você vai entregar o cartão junto com o currículo, tá? Um dos currículos, ele é seu porque ele é a sua cola, porque você pode, pela etiqueta, a gente colocar um currículo na sua frente, tá? E você vai também pegar os cartões das pessoas, você deu o seu cartão, então peça, por que é bom levar o cartão? Porque quando você dá o seu cartão, a reciprocidade, entendeu? Porque é importante você ter os cartões dessas pessoas para você colocar em cima da mesa para você olhar os nomes e a sua cola, porque a gente esquece o nome das pessoas. É normal, você tá nervoso, tá? E se eles não tiverem cartão, pergunte o nome e anote no seu currículo. Ali na primeira página mesmo, não tem problema nenhum. Nossa, eles vão achar... Não tem problema, você demonstra cuidado, tá? Para você não trocar nome e não ficar... Ai, qual que é o seu nome mesmo? Desculpa, esqueci. Isso é muito pior.
tá? É, não tem problema nenhum você consultar o seu currículo durante a entrevista, tá? Isso também não tem problema. Inclusive, para você mostrar, então, no ano X eu trabalhei aqui, ó, e você vai lá no currículo do recrutor e mostra com o dedinho ali, ó, aqui, ó, tá vendo essa experiência aqui? É didático, tá? E aproxima e mostra cuidado com o interlocutor. O que eles querem? Eles querem, a entrevista é um teste também para ver como que você vai se comportar na equipe, com o cliente. Você tá entendendo, gente? Então, essa delicadeza, essa didática, como se transmite o conteúdo, isso tudo aí, eles estão prestando atenção, tá? Em você. Bom, outra dica importante de linguagem corporal. Assenta do meio da cadeira para frente, tá? Porque se vocês estão me vendo aqui, né? Se eu encostar, eu tenho a tendência de ir aqui, ó, meio escorregando, sem ver. A postura fica aqui meio caída, ó. Mas se eu assento do meio, que é o que eu faço aqui quando eu tô em live com vocês, eu não fico encostado aqui, ó. Eu não fico desse jeito, é muito deselegante. Eu fico aqui, ó, porque aí minha coluna fica ereta, né? Eu não encosto as duas pernas uma do lado da outra, tá? Você fica retinho. E gesticular, gente, é muito importante. Gesticular, impostação de voz. Então aqui, ó, e eu posso até jogar meu corpo um pouquinho para frente. Isso demonstra dominação, tá? É a hora que você tem que dominar a entrevista, tá? É dominar mesmo, É a tá? tua chance, é a tua chance. É a tua chance. Então, você vai impostar sua voz, se são 3 interlocutores, 3 pessoas. Lembra que quando a gente foi tirar a carteira de motorista, atenção difusa. Lembra que eles falavam, atenção tem que ser difusa. Ou seja, você vai olhar para o olho das 3 pessoas e quando você for olhar, repita o nome. Ah, então Maria, então João, então José. Vou chamar a pessoa para você, para ficar mais pessoal, tá? Outra coisa, gente, quando você for começar a entrevista, bom, eu falei lá, sorriso, aperto de mão. A entrevista a gente sempre começa, sempre termina agradecendo, tá? É elegante. Ah, começou a entrevista, apertou a mão, entregou os currículos, cartão. Ah, Lina, pode sentar, fica à vontade. Gente, antes de mais nada, Maria, João, José, queria agradecer vocês pela oportunidade. I would like to thank you for being here and having the opportunity to share more about my professional background. Thank you so much for your time. I appreciate it. Entendeu? Né? Mostra que você está agradecido. E aí você fala assim, by the way, Maria, aliás, vou entrar no seu LinkedIn, eu vi que você estudou no lugar tal. Ai, nossa, eu tenho muita vontade de estudar nesse lugar. Ou então eu vi que você fez curso de espanhol na Espanha. Nossa, minha mãe mora na Espanha. Sempre tem algum ponto de conexão em relação ao passado, ou ao presente, ou ao futuro. Às vezes você fala, nossa, não tenho nada em comum de que ela fez, mas ela fez um negócio que eu tenho vontade de fazer no futuro. Sempre tem algum ponto de conexão. Por exemplo, eu fui fazer entrevista em 2018 no Consulado do Canadá em São Paulo, que eles me chamaram, e aí eu pesquisei, eu sabia que ia ter dois diplomatas, que eu já sabia que ia estar numa entrevista, e aí eu não conhecia a moça de recursos humanos, eu entrei lá na diretora e eu vi que ela era latina, de origem latina. Então, na hora que eu cheguei na entrevista, eu cumprimentei os 2 diplomatas que eram quebequenses, então falei com eles em francês, e na hora que eu fui na dialogar, falei, olá, esqueci o nome dela agora, olá, Maria, um gusto conhecer-te, de onde eres? Ela, uau, você fala espanhol? Eu falei, falo. Aí ela falou o país, como eu já fui em quase todos os países da América Latina, então eu posso falar assim, nossa, adorei seu país, eu acho que era Colômbia, que ela era. Então, eu falei, e é verdade, tudo que eu falo, gente, é verdade, porque se eu não gosto, também não falo nada, não dá. Eu fico caladinha, porque a gente tem que sempre ser verdadeiro, porque as pessoas sacam, tá? Então, como eu falei com ela em espanhol, já conectou, já não era uma pessoa tão estranha, porque quando a gente faz conexão logo no início e provoca o sorriso do interlocutor, a pessoa ela cria uma simpatia, uma empatia com você, tá? E isso facilita no processo seletivo, tá, gente? Até agora a gente está falando de coisas que servem, sim, que são bem genéricas, né? Isso serve para a vida toda, inclusive, né? Para a vida toda. Como você se porta perante uma situação XYZ, como você trata as pessoas, como você se veste, como você se comunica e tudo mais. Aí vai chegar um momento que a gente tem que ser mais específico àquela vaga que a gente tá concorrendo, é isso? Exatamente. Aí, bom, você sempre tem que ter em mente que a gente fala de top 3 skills. Então, é importante que você tenha lido a descrição da vaga milhões de vezes.
Inclusive, leve até uma cópia da descrição da vaga com você também, é bom, junto com o currículo, para você deixar em cima. Então, a sua entrevista, você tem que ter sempre em mente quais são as 3 competências principais que eles pedem. E as suas respostas, elas têm que sempre trazer essas competências, tá? Em algum momento. Bom, outra coisa, você já mencionei, estou só vendo aqui. Outra coisa importante, gente, não fale mais do que 2 minutos. Entrevista é diálogo e não monólogo. Porque é muito comum, entrevista, a gente está ansioso para se vender. Então, nossa, quanto mais eu falar, mais eles vão saber sobre mim, mais eles vão me querer. Não necessariamente. A gente tem que ser objetivo e tem que ser educado. É muito desagradável quando o recrutador interrompe e fala assim, não, peraí, eu preciso falar agora. Ele te interrompe, né? Então, não mais do que 2 minutos, tá? Se eles começarem te perguntando para você se apresentar, falar, então se apresenta pra gente. Nunca começa falando, então, eu me chamo Lina, tá? Sério, nossa. Chamei para entrevista, a gente já se apresentou seu currículo, ainda não sei seu nome, tá? Então esse é um erro muito comum, a gente não começa falando, eu me chamo, parece uma coisa muito infantil. Meu RG, meu CPF, meu passaporte. Então, quando falar assim, se apresenta pra gente, eles estão pedindo para você se apresentar profissionalmente. É um resuminho lá, que você, lá do profile do currículo, então você fala assim, então eu tenho, por exemplo, se pedir me apresentar uma vaga lá no Consulado do Canadá com promoção de educação. Eu tenho graduação e mestrado em Relações Internacionais pela Universidade de Montreal, tenho mais de 15 anos de experiência profissional, sendo já 8 anos no setor de educação, trabalhei durante quase 6 anos como embaixadora para a Universidade de Montreal, depois lancei 2 negócios na área de educação internacional, a organização não governamental Mission Abroad e o meu site lindonar.com, através do qual já trabalho há anos como consultora em educação, orientei centenas de brasileiros com relação a estudos no Canadá, sobretudo higher education, né, universidade, e também como coach profissional ajudando esses brasileiros na integração. Eu ministrei mais de 100 palestras no Brasil com relação ao Canadá como destino de estudos e trabalho, tanto pela Mission Abroad, quanto pela Universidade de Montreal, tanto como Lina Donar, meu próprio negócio. Organizei missões internacionais na Europa, na América do Norte, com delegações de brasileiros. E bom, entendeu? E posso continuar mais um pouquinho, porque eu não falei 2 minutos. Então, eu tenho que falar as minhas experiências pertinentes para aquela vaga, tá? Do que eles querem, tá? Isso que a gente tem que ter em mente, tá bom? Tô dando um exemplo aqui, gente, só para vocês entenderem, tá? Como é que funciona. Na prática, né? Na prática. Como... exatamente, tá? Bom, quem que arrasa na entrevista, gente? Quem explica bem os processos, tá? Igual essa entrevista que eu fiz no consulado, eu lembro que eles me pediram para poder explicar, Lina, tem uma escola no Canadá que está querendo organizar uma missão no Brasil para desenvolver mercado. Como é que você ajuda essa escola? Foi a pergunta. Explica pra gente as etapas, né? Então, na primeira etapa, entender as necessidades dessa escola, qual que é o orçamento que eles têm, se eles já têm alguma história com o Brasil, se eles já vieram ao Brasil antes, se é a primeira vez, se eles já têm estudantes brasileiros, né? O que eles querem investir, qual que é o tempo da missão, qual tipo de parceria que eles querem, qual que é o perfil de estudante que eles querem, né? Eu tenho uma lista de perguntas primeiro para fazer com essa escola para elaborar a estratégia. Em seguida, eu vou identificar possíveis colaboradores, né? Escolas de interesse que eu posso colocar em contato para poder fazer parceria, palestra, né? Vou ajudar essa pessoa na estratégia de marketing. Você quer fazer propaganda em mídia, quer pagar, né, rede social, influencer, enfim. Então, eu vou explicar o processo, as etapas. A primeira eu vou fazer isso, segundo aquilo, terceiro isso, tá? E arrasa a entrevista. Por quê? Quem sabe explicar o processo, como fazer, é quem sabe fazer. Conhece, a pessoa realmente trabalhou. Se a pessoa não sabe me explicar as etapas, é porque ela estava fazendo outra coisa menos trabalhando, tá? Então, esse é o segredo, tá? Outra coisa, quando você for contar a sua história, as suas experiências, sempre tenha em mente os 3 pilares, gente, do que você fez lá o currículo, quem assiste aula de currículo sabe. A análise qualitativa, que são os verbos de ação. O que você fez? As tarefas, as responsabilidades. Eu era responsável por negociar, produzir conteúdo, redigir os orçamentos, né?
colaborar nas ideias de campanha de marketing, né? Organizar as missões, é isso, é descrever, né? Os verbos de ação. O Objetivo. segundo, isso, objetivo, tá? E o segundo pilar, análise quantitativa, números. Quando você vai explicando, aí eu era responsável por organizar as missões internacionais, eu organizei mais de 5 missões para México, Colômbia, Chile, por exemplo, tá? Então, análise de números. Eu orientei mais de 100 brasileiros, tá? Estou dando exemplos. Então, der números. Eu era responsável por um orçamento de R$ 100.000 ou 1 milhão, tá? Então, permeie essa análise qualitativa com os números, quantifique seu trabalho. E também permeie com os stakeholders, que a gente chama em inglês, ou participantes, que são os interlocutores. Então, no meu trabalho, por exemplo, quando eu ministrei as palestras para a Universidade de Montreal pela Mission Abroad, eu fazia em apoio com o corpo diplomático do Canadá, do Brasil, do Quebec, eles ajudavam a gente a promover. A Mission Abroad, que as missões na Europa, a gente tive várias reuniões com o embaixador da Alemanha, embaixador da Bélgica, embaixador da União Europeia, todos esses corpos diplomáticos apoiando a minha organização. Ou seja, a Lina sabe o que ela está fazendo, ou seja, a Lina tem networking, tá? Ou seja, é um projeto sério, porque o embaixador da União Europeia, em Brasília, não ia apoiar se não fosse um projeto sério. Então, quando você... nesse meu projeto a gente dialogava muito com a Secretaria de Meio Ambiente, ou a Secretaria de Segurança do Estado, ou com uma outra empresa X grande, que era o nosso grande cliente, por exemplo, tá? Então, esse é mencionar esses grandes atores, gente, isso é super importante também, porque isso mostra a rede de contatos que você tem e o tipo de comunicação que você está acostumado, porque uma coisa é lidar com uma empresa pequenininha, outra coisa é lidar com uma empresa grande, uma coisa é fazer uma reunião com o embaixador, tá? Você tem que estar pronto. Tá bem preparado. O embaixador ele vai te dar 15 minutos e você tem que em 15 minutos vender seu projeto, acabou. Em falar em estar pronto, e aquelas perguntinhas que são sim, clichês das entrevistas, né? Cite para mim, ou me dê 3 pontos fracos, 3 pontos fortes a respeito de você. Como se preparar para esse tipo de pergunta? Então, assim, isso tá... Fora fazer o empoderamento. Então, se te perguntarem quais são os seus 3 pontos fracos, pontos fortes, você tem que dar o exemplo. Então, quando você menciona o ponto forte, você tem que contar uma historinha. Se você fala assim, eu sou muito bom em comunicação, em redação de conteúdo e falar em público, né? Pode ser falar em público, redação de conteúdo e gravar conteúdos em vídeo, por exemplo, tá? Então, você tem que mostrar, você tem que falar, então, explica aí, me conta uma situação. Aí você vai mencionar, olha, eu já mostrei mais de 100 palestras no Brasil, palestra para até 600 pessoas. Se você olhar no meu Instagram, tem várias pessoas lá, tem uma parte que é endorsements, que é onde as pessoas estão me elogiando das minhas palestras, que eu coloco tudo lá, fica portfólio online. Se você olhar no meu canal no YouTube, ou nos vídeos que eu tô sempre fazendo live, enfim, tem que ter coerência, tá? Então, você vai mencionar o que é o ponto forte, você vai mencionar, pode mencionar uma situação que você foi elogiado, que você, né, na empresa, que você recebeu uma promoção, etc. E se for ponto fraco, você vai mencionar o seu ponto fraco, cuidado com o ponto fraco. Você não pode falar assim, eu sou desorganizado, eu sou uma pessoa nervosa, né? Eu sou muito franco, eu jogo a verdade na cara. Aí você tá no suicídio profissional, né? Então, cuidado, por exemplo, o que a gente fala ponto fraco tem que ser verdadeiro sempre, tá? A gente não vai inventar, mas, por exemplo, que é muito comum, a pessoa ter dificuldade de falar não, ou a pessoa ser muito ansiosa, né? Então, dificuldade de falar não, a pessoa te pediu ajuda, você vai perguntar, para quando que você precisa, é urgente, sou só eu que posso te ajudar. Não é que você vai deixar de ajudar, mas você vai entender o contexto para não deixar de te atrapalhar no seu trabalho. Ansiedade, eu sou ansiosa, eu quero fazer tudo. Então, qual que é a solução para isso? Você se organizar, escrever suas tarefas do dia, da semana, e ter um checklist, né? Um to-do list, tá? Para você não atropelar as coisas, se organizar. Então, quando você falar o ponto fraco, você já tem que trazer a solução. Olha, eu estou ciente desse ponto fraco e eu já tenho a solução, eu faço tal coisa aqui para resolver. Porque ninguém é perfeito, tá, gente? Ninguém é perfeito, tá? Vale levar perguntas para a entrevista ou só vou lá para responder o que eles me perguntarem? Leve perguntas, tá? Com certeza, perguntas inteligentes. Então, você pode perguntar, por exemplo, qual que é o tamanho da equipe, né, se você for contratado, se você for trabalhar,
qual que é o perfil desses profissionais, qual que é o principal desafio hoje do departamento, se tem algum ponto, algum gargalo, né, algum tendão de Aquiles ali que você precisa estar atento. Eu, na entrevista do Consulado do Canadá, eu fiz uma pegadinha do bem. Eu falei, olha, eu sei que já tem na descrição da vaga falando tudo que o profissional precisa, mas eu queria saber um pouco mais para a pessoa que vai ocupar essa vaga, o que ela precisa ter para ela fazer esse trabalho de forma, assim, excepcional. Vocês podem me falar um pouquinho mais do que vocês querem? Porque a descrição da vaga, gente, ela é sempre meio limitada, ela não tem tudo. E aí a diplomata que tinha me chamado, ela começou a falar, tem que ser uma pessoa que é muito comunicadora, que tem facilidade de fazer networking, está acostumada a gravar vídeo, que está acostumada a falar em público, está acostumada a viajar, foi falando. Ela foi me descrevendo, e eu sabia, porque era o que a vaga precisava, era eu. Aí no final eu falei, ai, fulana, que bom, porque você acabou de me descrever, então quer dizer que eu sou perfeita para a vaga, né? Aí todo mundo riu, entendeu? Ela sacou que eu fiz uma pegadinha do bem, assim, né? Então, essa também eu gosto, porque é bom você começar provocando o sorriso deles e terminar provocando o sorriso. Terminar de forma simpática, né, e alegre, descontraída, isso é bom, tá? Deixa eu ver o que mais. Também você pode perguntar, o que é importante perguntar? As próximas etapas do processo seletivo, que você tem que mostrar interesse. E no final você vai reiterar, olha, eu estou muito interessada nessa vaga, então eu queria saber quais são as próximas etapas do processo seletivo e quando que vocês vão me dar uma resposta a respeito dessa etapa, se eu passei, né? Isso também é importante, tá? E menciona que você está fazendo outros processos seletivos. É importante. Mostrar que você é desejado, tá? Que se eles não tomarem uma decisão logo, eles correm risco de perder. Isso é importante. É o gatilho da escassez, que a gente chama em psicologia social. Gatilho da escassez, tá? Outra coisa, gente, se eles te derem um case para resolver, isso é muito comum. Eles te dão uma mise-en-scène, né? Uma situação. Olha, a gente tem uma situação aqui que vai ser uma situação típica que você vai ter que encarar no trabalho. Então, se não ficou claro para você, não tem problema você perguntar, olha, você pode repetir? Isso aqui, repete, fala, então tá, então peraí, o case que você está me dando é uma empresa X que está concorrendo a uma licitação e eu tenho essas informações aqui, não tem problema, só para você ter certeza que você está juntando tudo certinho, e você fala, ok, deixa eu raciocinar, não tem problema você falar assim, deixa eu pensar um minutinho, peraí. Não tem problema nenhum, tá? Melhor você ser calmo e falar, deixa eu raciocinar um minutinho, do que você uns segundos, né? Do que você ficar desesperado para responder logo, tá? Não tem problema, porque na vida real, quando esse case acontecer, você vai ter um tempo para raciocinar antes de tomar as decisões, tá? A vida real é assim, até se você for muito afobada, é até meio estranho, tá? Então, não tem problema. Outra coisa, saiba o salário. A gente vai fazer a live sobre salário, vou ensinar para vocês como negociar salário e tudo. Mas é importante que você saiba o salário que você quer, tá? Mas o grande segredo da negociação é você nunca dar o primeiro número. Então, quando eles te perguntarem qual que é a sua pretensão salarial, tenta jogar de volta o preço. Qual que é a oferta que você tem? Se ela insistir e falar, não, primeiro eu quero saber, aí tudo bem, você fala. Mas tenta primeiro você, né, pesquisar, já ter uma ideia do que eles têm, né? Isso te ajuda se você tiver o primeiro número, do que você dar o primeiro número. Por quê? Às vezes você fala assim, eu quero um salário entre 55 mil e 60 mil. Eu já vou, na próxima live vai ser tudo sobre salário, tá, gente? Mas aí ela tinha um salário, você pediu entre 55 mil e 60 mil, e eles tinham entre 65 e 70. Ela vai falar assim, não, aqui eu tenho mais dinheiro para te dar. Ela não vai falar, vai ficar caladinha. Tá? Eu sei, gente, porque eu trabalhei como recrutadora, tá? Porque o objetivo do RH é conseguir o melhor profissional possível com o menor salário possível. Ela também tem as metas dela, tá? Então não pensa que a RH vai ser bonzinho com você não, porque não vai não, tá? Olina, aqui tem dinâmica de grupo, a Roberta está perguntando, sabe aquelas dinâmicas que bota todo mundo? Dinâmica de grupo, o que eles querem ver? Eu também já participei de dinâmica, eles querem ver liderança, mas uma liderança humanizada. Também não quer uma pessoa que chega oprimindo todo mundo só para impor a liderança de qualquer jeito, entendeu? Aí uma pessoa... Aqui no Canadá eles fazem a dinâmica? Aqui é mais raro. Aqui é mais raro. Porque essas dinâmicas de grupo é mais também para trainee, né? Trainee, né? Processo de trainee jovem. Quando é pessoal mais velho, não costuma ter tanto, não. Mas se tiver,
o que eles vão pedir, o que eles querem ver é sua liderança, suas ideias criativas, a forma com a qual você vai tratar as pessoas. Ok, você tem a sua ideia, mas você se posiciona com firmeza e elegância, respeitando a ideia do outro, porque eles também não querem aquela pessoa que é agressiva demais, tá? Isso é que tem que ter em mente. Só para terminar, porque o nosso tempo está acabando, leve uma folha com 3 referências, que é muito chique. Você terminar a entrevista e entregar uma lista com 3 referências, o que você está falando? Olha, gente, por onde eu passei, eu deixei as portas abertas, eu sou uma pessoa confiável, eu sou correta, né? Eu não tenho nenhum problema no meu passado, pode ligar à vontade, porque eles só vão me elogiar, não tem nada para esconder. Isso dá uma segurança para o empregador, porque o empregador quer ter certeza que ele não vai contratar problema, não vai contratar uma pessoa mau caráter, uma pessoa mentirosa, uma pessoa desonesta, uma pessoa preguiçosa, uma pessoa fofoqueira. Isso tudo destrói uma equipe, tá? Então, isso é muito importante. Você vai mandar um e-mail no dia seguinte de agradecimento, é muito elegante, poucas pessoas fazem isso, agradecendo. E se tiver alguma coisa que você esqueceu de falar, é sua oportunidade no e-mail. E faça follow-up, não fica esperando, né? Ah, tô esperando. Deu uma semana, não teve resposta? Manda e-mail, liga, tá? Mostra o seu interesse. Ufa, gente, conseguimos 28 tópicos! Yes! E ó, se você tá aí do outro lado achando muito conteúdo, não se preocupe. Esse é o nosso trabalho, esse é o trabalho específico da Lina, através do coach profissional, onde ela vai sentar com você, vai organizar tudo isso que a gente vem falando nesses últimos dias, vai colocar isso no papel, a gente vai ajudar você a colocar isso num cronograma de atividade, a linha do tempo, tudo que você precisa se preparar, como você estruturar. Você vai ter o feedback da Lina com relação ao material que você vai preparar, vai evoluindo. E isso vai servir não só para esse momento, mas para o resto da sua vida profissional, a título de network, currículo, LinkedIn, como se portar na entrevista, entre outras técnicas que ela vai te ajudar a adquirir nesse processo. Então, não perca a oportunidade. Agora que você está em casa, tem tempo de sobra, esse é o momento para dedicar para algo importante que vai te ajudar logo que essa crise passar. Isso se a gente não falar que existem várias oportunidades, mesmo agora com a crise. A Lina citou aí a Amazon, ela está contratando aí 100 e poucas pessoas no armazém aqui em Montreal, entre outras oportunidades de trabalho que eu sei que o pessoal está contratando e está movimentando normal. O meu noivo ela pode te ajudar no coach acadêmico. Nós estamos com promoção. Essa avaliação inicial que a gente faz, a gente está com promoção hoje, dia 21 de abril até o dia 30 de abril, então não perca, tá? Não perca, não só por questão da promoção, mas por causa da agenda da Lina. Então a gente tem se organizado bastante com relação a isso. Ela tem flexibilizado alguns horários, né, depois do horário. Então não se preocupe com isso, que ela acerta com vocês para ficar de forma bem interessante. Então não perca essa oportunidade, não deixe para depois, que o tempo é agora, né? A vida está nos proporcionando tempo de se preparar bem, de uma forma bem estruturada, para conseguir logo aí que a vida retomar, a gente retomar o nível aí. Então não perca tempo, não fique dormindo até tarde, somente dormindo até tarde, vendo live dos cantores por aí, né? Dedicar um pouco de tempo também para essa evolução pessoal, profissional, que é importante. Hoje eu começo o coaching acadêmico com a Verena Tatiana, que até foi postado aí, né? Ela compartilhou um pouquinho da experiência da consultoria inicial, que é a primeira etapa, tá, gente? A consultoria inicial. E aí a gente concluiu que ela estava pronta, porque ela tá com inglês e francês já. Então ela dava para começar imediatamente. Fez consultoria semana passada e hoje tem nossa primeira sessão do coaching acadêmico. Já definimos os mestrados que ela vai aplicar na área de videogame.